Bom, estamos discutindo a síntese de ácidos graxos. Vimos que na síntese de ácidos graxos você tem o papel da acetilcoenzima A carboxilase fundamental nesse início, ainda que a síntese seja muito menos, não é que é muito, mas menos importante do que a dieta. Se você pensa em acúmulo de ácidos graxos corporais, tá? A síntese é menos importante, menos relevante, mas é importante da mesma forma, não tão. Diferente do colesterol, né? O colesterol, a síntese é mais importante do que a ingesta. É claro, se você comer um monte de colesterol, você vai estar cheio de colesterol no corpo. Mas tem pessoas que não comem nada de colesterol e estão cheias de colesterol no corpo. Isso indica que o processo enzimático é muito preponderante lá. Nós estamos falando de ácido graxo. E vimos que a acetilcoenzima A carboxilase tem todos os 4 tipos de controle, 5 se você for pensar no genômico, mas o mapa não traduz isso, todos os controles metabólicos que a gente vem discutindo desde a introdução do metabolismo. Uma vez formada essa malonilcoenzima A, você vai entrar num processo que é bem interessante. Primeira coisa, ela vai se ligar, deixa eu controlar o horário, ela vai se ligar a uma determinada enzima, e essa enzima tem esse nome aqui, ó, deixa eu ver onde é que tá o nome da enzima. Essa aqui, ó, proteína carreadora de grupos acila, Acyl Carrier Protein, que tem essa siglazinha ACP. Por quê? Porque aquela história, eu estou montando um hidrocarboneto que é cada vez menos polar à medida que eu elongo a cadeia, de tal forma que ele se combinaria menos com a água, portanto menos com fluidos biológicos. 1, 2. Se eu estou elongando, eu vou deixar esse negócio solto na reação, como se fosse um tubo de ensaio, ou é mais fácil eu prender uma proteína e tornar os processos sucessivos de alongamento através da adição de acetatos, né, como nós mencionamos, de uma maneira mais concatenada. Essas duas situações poderiam explicar aos selecionistas, né, aos evolucionários selecionistas, que esse método é um método. Esse método também acaba dando certo com o ciclo de Krebs. Tem autor que acredita que o ciclo de Krebs é uma enzima só, com múltiplos sítios. Mas vamos lá. O que importa é que você forma essa malonilcoenzima A aqui, e a partir daí você tem o que se chama, olha que bonitinho o nome, ó, espiral repetida durante a síntese. Então, veja que aqui você tem uma espiral, veja que se a gente descer, a gente tem uma espiral, mas se a gente olhar aqui do lado, a gente tem o que você conhece como ciclo de Krebs, né? O ciclo de Krebs ele tem um início, entre aspas, vamos dizer, e você tem um processo cíclico. Já no metabolismo de ácidos graxos, parece que é cíclico, mas não é. Tanto a síntese quanto a degradação são processos em espirais, o que significa que no processo de síntese eu vou juntando de 2 em 2 grupos acetatos com o mesmo mecanismo operacional. Só não é um ciclo porque o produto final não é um acetato novamente, sim 2 conjuntos de acetato, 3 conjuntos de acetato, 4 conjuntos de acetato, e assim o é também para a degradação. Eu vou liberando moléculas de acetato. O assunto que a gente está abordando hoje é de síntese. Esse aqui é o processo de síntese resumidamente. Então ele é uma espiral, perdão, como eu havia colocado antes, aqui em cima, ele é uma espiral, deixa eu colocar uma coisinha mais nítida. Ele é uma espiral porque você tem um determinado mecanismo que ocorre aqui, que está associado ao funcionamento dessa proteína carreadora de grupos acila, que é uma proteína de alto peso molecular, até a formação do ácido graxo, que depois pode ser liberado no processo. A gente até pode também colocar uma outra informação interessante, que esse ácido graxo que é liberado depois no processo, ele pode sofrer ação, vou colocar assim, um ácido graxo cadeia dupla, de ligação dupla, ele pode sofrer ação de dessaturases. E aí, inserindo, né, as ligações duplas, como nós tínhamos mencionado, aproximadamente ou quase que fixamente a cada 3 carbonos na estrutura de um ácido graxo. Bom, mas beleza. O que eu tinha que colocar então é o seguinte: a primeira coisa que acontece, a gente pode localizar no mapa agora, é cadê? Tá aqui, ó, malonilcoenzima A, tá? É a conversão desse malonilcoenzima A aqui numa outra estrutura que vamos já jogar lá para cá, ó, chamada de acetoacetiloenzima. Eu vou mostrar uma mídia, isso vai ficar um pouco mais claro.
Mas por outro lado também poderia até fazer uma síntese desse processo aqui. Ó. Nós estamos lá no... Deixa eu colocar para cá. Pode até colocar uma síntese desse processo aqui. Ó. A gente tinha acetil-CoA. Deixa eu distanciar um pouco para cá assim. Melhor assim. Então a gente tem acetil-CoA. Vou só repetir ali mais rapidamente. Acetil-coenzima A. Já a acetil-coenzima A, então agora a gente tem a malonil-coenzima A, tá bem? Pela ação da acetil-CoA carboxilase. Agora, vem essa proteína chamada ACP aqui, ó, proteína carreadora, do grupo Zacila, vou colocar aqui, ó, proteína carreadora de grupo Zacila. E aí eu formo então um malonil ACP, que seria um malonil, um malonato, derivado do malonato, ativado. Então é um malonil ACP, certo? Então basicamente a gente só está reproduzindo o que está acontecendo aqui, ó. Opa, tá? Então você tem aqui a malonil coenzima A, e aí você tem, temos que chegar nesse processo até aqui, né? Você tem a ação dessa ACP aqui, em cima da enzima. Não soube explicar direito, né? Ficou uma coisa até um pouco confusa. Bom, aí o que vai acontecer é o seguinte, ó. Esse malonil aqui, ele vai ganhar um novo acetilcoenzima A, basicamente, e formar um aceto acetil ACP. Então veja que agora eu tinha 3 carbonos aqui, ó. Eu tinha 3 carbonos aqui, e agora já passo a ter, apesar de eu ganhar 2 carbonos aqui, você tem um processo, vamos dizer, acho que não, é melhor eu continuar colocando. E aqui você acaba gerando uma estrutura de 4 carbonos. Tá bem? Esse processo ele vai sofrendo um alongamento, na verdade, até formar o que se chama de acil-ACP. Então a proteína continua ligada ao radical acila. Até que você forma o radical acila propriamente dito, desliga-se essa proteína chamada ACP aqui, e aí você tem a ação de, vamos colocar aqui, como eu tinha colocado aí, de dessaturases. Então, dessaturases podem atuar, por exemplo, podem atuar, por exemplo, nesse radical acila, que está saturado com ligações simples, inserindo uma ou outra ligação dupla. E esse rompimento da acil é feita por uma enzima famosa que é chamada tioesterase, tá? Que é uma enzima que vai permitir a liberação do radical acilo. Então aqui você tem mais ou menos resumido o processo que você sai de um acetil-CoA e forma um acil. E nesse processo você tem o consumo, vamos colocar aqui abreviadamente, para esse processo todo acontecer, você tem o consumo, mais ou menos por aqui, de 2 moléculas de NADPH. Lembra quando a gente estava discutindo via das pentoses? Então, NADPH, que era produzido na via das pentoses, era necessário para a síntese de ácidos graxos. Então, aqui você tem um ponto em que você tem essa síntese de ácidos graxos. E isso é melhor visualizado quando a gente parte, por exemplo, desse acetoacil, vamos partir desse acetoacil. Vou fazer assim, fazer melhor. Peraí, não me perder muito. A gente pega esse acetoacil. Aliás, acho que eu vou dar uma parada nesse vídeo aqui e a gente continua em seguida, que é mais legal. Eu vou chamar a atenção aqui só desse asterisco amarelo. Tá aqui, ó, papum, pei, pau. Esse asterisco amarelo, que aí nós vamos desmembrar um pouco esse processo. Para não ficar muito longo, eu não me lembro agora quando eu comecei